Olá, saudação a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez às palestras da primeira jornada sobre segurança do paciente das unidades FAMESP. E agora vocês vão ouvir a palestra proferida pela doutora Débora, que é diretora executiva do Hospital Estadual de Bauru, que é um hospital de referência à Covid, e ela vai falar um pouco sobre as estratégias que foram implementadas dentro do hospital com relação à segurança do paciente num hospital com referência à Covid. Boa palestra a todos. Olá, gente. Meu nome é Débora Maciel Cavalcante Rosa, eu sou médica pneumologista e estou como diretora executiva do Hospital Estadual de Bauru. Hoje eu vim falar para vocês sobre a segurança do paciente no enfrentamento à pandemia de Covid. E por conta disso, eu gostaria primeiro contar um pouco para vocês como que foi todo esse processo de adaptação aqui do hospital ao enfrentamento da pandemia, porque isso tem muito a ver com a segurança do paciente. Então, desde o começo da pandemia, a gente viveu tantas incertezas aqui no hospital e uma delas foram as orientações que a gente recebeu da Agência da Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, Ministério da Saúde diretamente, Secretaria de Estado, vários órgãos que estavam orientando sobre o que a gente deveria fazer para aumentar a segurança nesse enfrentamento. E muitas dessas coisas para nós eram novidade. A nossa estrutura aqui do hospital não estava 100% preparada para atender esse tipo de paciente. Então a gente teve que fazer várias mudanças. E dentre essas mudanças, também mudanças físicas. Então, muito do que a gente conseguiu fazer aqui no hospital em relação ao isolamento foram através de ideias, né? Que a gente tinha um comitê de enfrentamento ao Covid que foi assim fundamental, com as ideias que cada um pôde vir trazendo para a gente poder fazer essas adaptações. E que certamente eu posso dizer para vocês que foi um sucesso. A gente passou a ter uma situação em que você imagina um paciente ter que ficar isolado com paredes. A gente teve que colocar cortinas naqueles locais onde não tinha possibilidade de fazer um isolamento físico melhor, porque o que requeria para esse paciente era um isolamento com pressão negativa. E a gente tinha poucos quartos com pressão negativa aqui no hospital. Então a gente teve que ir adaptando, colocando cortinas, vendo a melhor maneira possível em que você tivesse a segurança para esse paciente, para evitar contaminação cruzada, contaminação dos profissionais, mas também não deixando de pensar na nossa humanização, que sempre foi o carro-chefe aqui do hospital. Então, quanto a isso, a gente conseguiu outras coisas aqui dentro do hospital que também permitissem ter a segurança necessária para o cuidado desse paciente, mas também que não esquecesse que esse paciente também precisa de ter um contato com a família, para saber o que está acontecendo também, para não ficar tão isolado de tudo que pudesse estar acontecendo fora daquele leito hospitalar. Então, a gente também programou de fazer visitas virtuais, já que não poderia o paciente ter a visita do familiar em si, pelo menos com um tablet que seja, a gente pode proporcionar para ele um contato externo com o familiar, que está muito preocupado, querendo saber notícias deles. E até mesmo a gente conseguiu progredir para os pacientes que estão ali entubados, mas que também podem ouvir e os familiares verem o paciente naquele momento, que muitas vezes esses pacientes podem nem conseguir retornar para casa porque a gente sabe da gravidade da situação da doença deles. Mas o mais importante disso tudo é que com todas as adaptações que a gente conseguiu fazer aqui, a gente conseguiu que os índices de infecção à Covid-19 dos nossos trabalhadores fossem inferiores à prevalência da doença na população geral na nossa cidade. Então, para ver que realmente o que a gente fez como segurança deu certo. E eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Nem sempre a gente vai ter a situação perfeita para o enfrentamento, mas é com a ajuda de todos, sempre imaginando novas formas de criar barreiras e de aumentar a segurança, é que a gente consegue ter sucesso no que a gente faz. Então, os aventais, luvas, paramentação, desparamentação foram essenciais para que a gente pudesse conquistar esse sucesso na nossa segurança. E também não podemos esquecer, que eu acho que foi também fundamental, e isso eu gostaria de trazer para vocês, o treinamento. Quantas capacitações que a gente teve, virtuais, presenciais, foram assim incessantes as vezes que a gente teve que fazer a capacitação, e quando a gente achava que já tinha capacitado todo mundo em relação à segurança, a gente começava de novo,
porque sempre acaba se perdendo algo, mudando algo, as pessoas às vezes esquecem uma parte, uma fase todo aquele processo de segurança, porque são tantas coisas para a gente prestar atenção que a gente sabe que uma hora ou outra isso pode falhar. Então, outra coisa que eu gostaria de dizer mesmo é que a persistência em relação a essas capacitações, esses treinamentos, é que também fez esse projeto nosso do enfrentamento, da segurança do paciente nesse enfrentamento ser um grande sucesso. A preparação do profissional para o enfrentamento foi feita com muita educação continuada, nossa educação permanente aqui do hospital. Então, trazendo não só as recomendações do Ministério, mas também trazendo para a nossa realidade. Vendo o que temos aqui no hospital para esse enfrentamento, podendo mostrar para eles a maneira mais efetiva que isso possa acontecer e fazendo todas as retiradas de dúvida. As capacitações que eram feitas online também permitiam que pudesse ser tirada dúvidas em relação a esse procedimento. E todos os profissionais, desde o início da pandemia, estavam muito inseguros. Então a gente precisava também de um apoio do nosso RH, principalmente também emocional, psicológico, para que eles tivessem não só a parte técnica bem resolvida, mas a parte emocional também bem estruturada. Porque é difícil de você fazer um atendimento a um paciente dessa complexidade, dessa gravidade, perante uma doença que assolou nações, né? E vários óbitos que a gente teve de pessoas queridas, próximas, da família até, né? E para que a gente pudesse fazer essa assistência sem deixar que o medo nos paralisasse. Então a gente precisa juntar a técnica com a parte realmente humana para que isso desse certo. A preparação do profissional para o enfrentamento foi feita com muita educação continuada, nossa educação permanente aqui do hospital. Então, trazendo não só as recomendações do Ministério, mas também trazendo para a nossa realidade. Vendo o que temos aqui no hospital para esse enfrentamento, podendo mostrar para eles a maneira mais efetiva que isso possa acontecer e fazendo todas as retiradas de dúvida. As capacitações que eram feitas online também permitiam que pudesse ser tirada dúvidas em relação a esse procedimento. E todos os profissionais, desde o início da pandemia, estavam muito inseguros. Então a gente precisava também de um apoio do nosso RH, principalmente também emocional, psicológico, para que eles tivessem não só a parte técnica bem resolvida, mas a parte emocional também bem estruturada. Porque é difícil de você fazer um atendimento a um paciente dessa complexidade, dessa gravidade, perante uma doença que assolou nações, né? E vários óbitos que a gente teve de pessoas queridas, próximas, da família até, né? E para que a gente pudesse fazer essa assistência sem deixar que o medo nos paralisasse. Então a gente precisa juntar a técnica com a parte realmente humana para que isso desse certo. Um dos desafios bem grandes que a gente teve aqui no hospital foi de manter 2 hospitais em um. Por que eu digo isso? Hoje a gente tem 192 leitos para atender pacientes não Covid, entre leitos de enfermaria e de UTI. E temos 128 leitos para pacientes Covid, entre UTI e enfermaria. Então, apesar de serem protocolos de segurança diferentes, a gente tem protocolo de segurança para os dois. Então, é lógico que o protocolo de segurança para Covid é muito mais intenso, muito mais extenso também do que para o paciente não Covid. Mas a gente teve que manter os dois ao mesmo tempo, a gente teve que aprender a conviver com esses dois mundos. A gente não pôde abandonar os pacientes não Covid em detrimento dos Covid. Então, o núcleo de segurança aqui do hospital, ele tem que trabalhar com todas as frentes, inclusive para cirurgias que acontecem ainda. Só no mês passado a gente fez mais de 500 cirurgias aqui no hospital. Então continua vindo paciente cirúrgico para cá. O volume é menor? Sim, o volume é menor, porque não dá para coexistir da mesma forma com um número reduzido de leitos para pacientes não Covid. Mas a gente continua fazendo os exames, as cirurgias e muitas vezes os pacientes que vêm para cá para ser submetidos a um procedimento, potencialmente eles podem ter o Covid. Então isso muda também. Os protocolos de segurança de exames também tiveram que ser adaptados para essa novidade da pandemia. Então, muitas vezes, os pacientes que vêm para cá, por exemplo, fazer uma endoscopia, o protocolo de segurança teve que ser alterado, porque as secreções em si podem conter vírus que aquele paciente não tem sintoma. Ele pode ser um portador assintomático.
Então, acho assim, a Covid veio mudar várias coisas, e não só da assistência direta a ela, mas com outros processos que aqui dentro do hospital também faz assistência a não Covid. Então, tudo mudou. E eu acho que mudou para melhor, porque até as infecções que a gente tinha aqui dentro do hospital, os índices de infecção hospitalar também melhoraram, porque a gente começou a ter mais cuidado nossos procedimentos em si, na assistência ao paciente. Mudaram os protocolos, mas o cuidado ficou melhor também. A gente tem muito acesso a vários protocolos, a orientações técnicas de órgãos extremamente competentes para isso, mas é lógico que existe um abismo entre o que é teoria e o que acontece na prática. E eu acho que foi muito importante o compartilhamento com as outras instituições que também estavam passando por isso. Estávamos todos aprendendo ao mesmo tempo. Então, um que trazia algo que uma instituição fazia, a gente trazia isso para nós, via se era possível adaptar em nossa realidade e conseguia otimizar algo que foi dito num protocolo que deveria ser daquela forma. Em muitas coisas eu acho que a gente melhorou o processo, que existia uma orientação técnica, mas que a gente conseguiu superar essa orientação técnica buscando realmente que tivesse maior segurança para o paciente. E coisas simples, coisas que a gente nem pensava, mas que era possível. Até mesmo onde você ia guardar uma máscara, que quando você estava ali naquele local de trabalho, que você poderia colocar sua máscara, porque no outro dia ela ia ser reutilizada, né, de acordo com as normas. Mas aquele local de armazenamento também foi um grande motivo de discussão e muitas sugestões que vieram, né, de Tupperware, de colocar no envelope. Então, acho que tudo isso buscava a segurança dos próprios profissionais, e a gente não pode esquecer que o profissional que esteja bem seguro, ele também não se infecta e não infecta outro paciente, né? Então, a gente tem que ter essa barreira para os dois lados. Eu acho que quando a gente fala de segurança do paciente, a gente não pode esquecer da segurança do profissional, porque ele faz parte desse binômio. Ele está tomando conta do paciente, então ele também tem que ter todas as medidas de segurança para que ele também não seja contaminado e não seja fonte de contaminação para ninguém. Eu acho que a gente não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Segurança do paciente também fala de segurança profissional. Eu acho que o que mudou muito do ano passado para cá, pelo menos do que eu vejo na assistência no dia a dia, é que agora a gente ganhou a prática. Que antes tudo era muito novo. Então, quando tinha um protocolo de segurança novo, uma paramentação para ser feita, era diferente do que a gente já fazia no dia a dia. Hoje em dia isso passou a ser rotineiro para nós. E o que tem a prática, você tem sempre dois lados. Ou você ganha muita experiência, conhecimento, mas também você pode acabar esquecendo de partes que você acha que não é importante. Então, é lógico que com a prática a gente sempre vai crescendo e melhorando, mas a gente não pode esquecer de estar sempre fazendo renovação dessas capacitações. Exatamente para a gente não errar novamente, ver aonde daquele processo que pode estar tendo falhas. Então, eu acho que realmente esse tempo todo que a gente esteve à frente da pandemia, os profissionais todos os dias fazendo esses processos de segurança, eles foram melhorando a cada vez e a gente foi aumentando a segurança do paciente e do profissional. Eu fiz uma análise minha mesmo, uma crítica, uma autocrítica. Quando a gente vê os números subindo da pandemia, como aconteceu nesse primeiro trimestre, que aconteceu no Brasil inteiro e aqui não foi diferente, eu comecei a me perguntar: por que será que está aumentando tanto o número de casos, né? E a gente ouve todo mundo falar, são as festas clandestinas, são as reuniões familiares. E realmente assim, é fácil você dizer que é isso. E eu realmente parei para pensar e falar, será que foi só isso mesmo? E aí eu vou dizer para vocês o que eu encontrei dentro de mim, a minha autocrítica. Eu deixei de ter tanto receio e tanto medo. Eu não gosto de usar a palavra medo, eu acho que mais o respeito à doença. Então, o que eu tinha de ritual, por exemplo, para ir para casa, eu não entrava com sapato, colocava na água sanitária, tirava a roupa, todo esse ritual, ele foi se perdendo. E esse é o risco que a gente tem quando a gente tem um protocolo muito grande de segurança, é das coisas irem se perdendo. Então, o que eu vejo na população em geral é que as pessoas deixaram de fazer todas as medidas de prevenção. Por exemplo,
Eu não sei se vocês já repararam, mas as pessoas começaram a ficar mais próximas. Você encontra pessoas na rua se abraçando. O que antes, quando chegava alguém para te abraçar, a gente já ia com os braços que não podia ter esse toque, né? E hoje em dia a gente já vê mais essa proximidade. E não estou falando de pessoas da família, estou falando em locais públicos em si, a gente começa a ver isso acontecendo com mais frequência. O uso das máscaras, eu ainda vejo alguns locais em que eles não têm máscara, mas a gente fica com medo deles também estar esquecendo os cuidados com a máscara. Não tocar no local onde você tem, que seria a filtragem da máscara pelo lado externo, lavar as mãos se tocar na máscara, tentar evitar tocar nos olhos. E isso foi também, acho que, diminuindo a adesão aos protocolos de prevenção. E essa é uma grande preocupação também dentro do hospital. Porque se fora do hospital as pessoas estão tendo essa mudança de entendimento, a gente não pode esquecer que as pessoas que estão lá fora também estão aqui dentro, elas trabalham aqui. E é aqui que vem o nosso cuidado. É aqui o nosso maior trabalho em relação à segurança do paciente. A gente precisa ver o que aqui dentro pode ter se perdido do protocolo de segurança. Então é uma vigília que é incessante. A gente tem que estar o tempo todo vendo se não está tendo essas falhas em relação à segurança, porque você vai levar perigos não só para o profissional, mas também para os pacientes. E a gente sabe que pode ter essa contaminação cruzada, a gente nunca quer que isso aconteça. Então eu acho que esse trabalho é muito importante do núcleo de segurança do paciente que a gente tem dentro dos hospitais e aqui da mesma forma, que está o tempo todo vendo e revendo os processos para que essa segurança não seja quebrada, para que não seja reduzida em nada a segurança do paciente. Os profissionais tiveram que adaptar a sua forma de trabalho, a sua forma de pensar. E assim, a gente não pode esquecer que são pessoas. E essas pessoas também têm sentimentos, também têm medos, também têm inseguranças. Então, infelizmente, a gente acabou vendo vários profissionais com crise mesmo, de crise de ansiedade, crise de pânico. Vários até desistiram da profissão por conta da dificuldade desse enfrentamento de uma doença nova, né, de tantas incertezas, o medo de levar para casa. Eu acho que isso é o que mais motivou a gente a investir tanto nessa parte de segurança dos profissionais, para que eles tivessem mais conforto e mais segurança mesmo de irem para casa depois de um dia extenso de trabalho, atendendo pacientes Covid, sem estar achando que está levando a doença para quem ele mais ama. Eu acho que isso é o fundamental quando a gente fala da segurança aqui dentro do hospital. A gente pensa em protocolos, em número de infecções em si, mas na realidade mesmo é para fazer que os profissionais se sintam seguros de estarem cumprindo a sua missão, fazendo o que amam de assistência, mas com a segurança de não levar uma doença para casa, para ele mesmo e nem para quem ele ama. O desgaste emocional de todos os profissionais da saúde é claro. Eu vi muita gente trabalhando bastante, se dedicando muito, principalmente nos primeiros 6 meses da pandemia. E eu acredito porque a gente achava que era provisório. E virou a chavinha depois dos 6 meses. Eu vi muita gente que quando passaram esses 6 primeiros meses falou, não, peraí, vamos repensar, eu não quero trabalhar tanto. Eu acho que o nível de dedicação profissional está mais do que deveria, eu não estou conseguindo ver minha parte pessoal, né? Então, e quando não passou a pandemia, a gente teve que continuar depois desses 6 meses, eu vi muita gente realmente perdendo o equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Então, o que fazer? E eu digo isso por conta própria, porque eu sou uma pessoa que estou exatamente nessa faixa. Até quando eu consigo me dedicar para o profissional e pessoal? Porque a gente entra em estafa, a gente não pode esquecer disso. Nós todos vamos ficar cansados. Só que para cada um tem um limite que você deve respeitar. Então, a partir do momento que o pessoal está te fazendo mal, a partir do momento que o profissional está te fazendo mal, que você está sentindo que está em excesso e você está abandonando o pessoal, eu acho que a gente tem que repensar. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas cansadas, irem para casa e aí não quer conversar com ninguém, só quer deitar e dormir. E esquece de fazer coisas simples, uma atividade física, uma atividade de lazer. Então, muitas vezes eles acabam deitando numa cama e ficando, eu só quero descansar, eu só quero ver TV. Isso é muito ruim.
A gente não pode deixar que esse cansaço profissional também influencie tanto o nosso lado profissional. Nós temos família ali do lado, tem os filhos que estão cobrando atenção, marido, esposa, os familiares, e a gente precisa encontrar um equilíbrio. Então, se você ainda não encontrou um equilíbrio do profissional e pessoal, eu acho que está na hora de você repensar se não vale a pena você colocar algo na tua vida que te traga prazer. Fazer alguma atividade, não precisa ser muito tempo, que seja 30 minutos de uma atividade física, de uma leitura de um bom livro, de fazer um artesanato, algo que seja um hobby para você e que te dê essa paz, que você não esteja pensando no profissional, mas dedicando esse tempo para o pessoal. Então, muitas pessoas gostam de ir para a parte espiritual também, que eu acho que para mim é fundamental. Mas eu acho que traz para você uma outra forma de ver o mundo. Senão você entra só nesse mundo Covid, em tudo que está acontecendo. Você entra em notícias ruins e esse desgaste é certo. E a gente falha, e a gente cai, e a gente adoece. Então isso faz parte também de contribuição para a segurança do teu trabalho, você também precisa estar bem. Bom, quando a gente fala de segurança do paciente, a gente lembra das recomendações da OMS, e eu me lembro bastante de tantas as vezes que a gente fez campanhas de aumento da segurança do paciente, e uma delas que eu queria trazer para vocês, que eu acho que a Covid contribuiu e muito, foi a lavagem das mãos, que era uma coisa extremamente simples, que a gente queria instituir, porque a gente sabe do problema de infecção, que assim, todo hospital tem, não estou falando algo que é só daqui, isso a gente sabe que é no mundo inteiro. Os eventos adversos que acontecem, as infecções que acontecem e as campanhas que a gente fazia até então para lavagem de mãos, que também eram várias campanhas todo ano, sempre relembrando, né, os profissionais, os acompanhantes, os visitantes, que como a gente tem aqui um hospital humanizado, a gente não pode esquecer que tem outros atores aqui que não só os profissionais no hospital. E agora com a Covid, a gente conseguiu minimizar razoavelmente os danos em relação à lavagem de mãos, porque passa a ser mais que obrigatório que você faça isso, porque é dos itens desse nosso protocolo extenso de segurança do Covid. Então eu acho que assim, tem sempre algo para a gente aprender, tem sempre algo que vai melhorar com uma crise, e eu acho que essa é uma delas. Basta agora que a gente internalize esse aprendizado e não esqueça mais, que a gente continue fazendo isso sem ou apesar de pandemia na nossa vida. Quando a gente começou a trabalhar a humanização aqui no Hospital Estadual, a gente teve duras críticas em relação à segurança do paciente. Muitos achavam que por trazer pessoas externas ou mudar a visão em relação ao paciente, a gente podia ter redução da qualidade de assistência, aumento de infecção hospitalar. E foi exatamente o oposto do que a gente viu. Quando o próprio profissional consegue enxergar no outro, uma outra pessoa, o amor de alguém, né, e consegue ter esse olhar de que vale a pena ter um acompanhante ali junto com ele, mesmo que aquele acompanhante te questione várias vezes o processo, pelo contrário, você achar que aquilo vai te prejudicar, que aquilo vai te tomar mais tempo e que vai atrapalhar o seu trabalho, muito pelo contrário. O que a gente ouve no corredor dos pacientes, dos funcionários em si, é que ainda bem que tem outra pessoa aqui que me ajuda no meu trabalho. É alguém que está ali vigiando tudo o que está acontecendo com o paciente por zelo, não porque não acredite e não confie na equipe, mas por zelo a quem ele ama. Ele acaba vendo alguns processos e traz para nós as possibilidades de falha. Quantas vezes a gente viu algum acompanhante, algum visitante que questiona algo para nós que estava errado e que a gente realmente tem que rever aquele processo e fala, puxa, ele tem razão. Então eu entendo que a humanização melhorou muito os nossos processos internos, a nossa qualidade, porque hoje a gente entende que eles estão aqui para melhorar o nosso processo, eles fazem parte do cuidado do paciente. Não dá para a gente achar que eles são uma peça só depois que tiver alta. A gente tem que ter essa transição do cuidado. Então, ele está aqui sendo cuidado por nós, mas em algum momento ele vai sair daqui do hospital, espero que sim, né? E recuperado, que é o que a gente quer que ele esteja. Mas para isso, a gente
tem que ter um acompanhante, um familiar, um visitante que entenda o que está passando aqui, para depois ele poder dar continuidade nessa assistência de qualidade para que ele continue melhorando. Eu acho que desde o início da pandemia, muitos pacientes com outras patologias crônicas, eles ficaram com muito receio de procurar as unidades de saúde, e muitos deles, a gente sabe disso, noticiado, que eles até aumentaram o índice de mortalidade domiciliar, porque não queria procurar um serviço com medo de adquirir a Covid. Então, eu acho que também é nosso papel, porque isso é segurança desse paciente. É um paciente que não está internado, mas é um paciente que acompanha o nosso ambulatório, por exemplo. Então, o que a gente tem que trazer para esse paciente? Como a gente pode ajudar? Então, eu acho que assim, tem um papel fundamental nas consultas, mas tem um papel fundamental que eu acho que a grande mídia também nos ajuda e que a gente faz desse reconhecimento de sintomas que ele pode estar tendo, que não deveria ficar em casa, quando que ele precisa ir no hospital, o tipo de orientação que a gente dá enquanto profissional de saúde, médico, não médico, todos eles, para que esse paciente também tenha segurança de estar em casa, bem cuidado, sem ter nenhuma intercorrência e que ele possa vir a ter algo grave, alguma intercorrência em casa grave, por falta de esclarecimento. Então, eu acredito que esse é o nosso papel enquanto profissional de saúde. E não interessa onde a gente esteja, trabalhando no hospital, no ambulatório, num posto de saúde, numa UPA, esse é o nosso papel também de informação a esses pacientes. Em relação à parte de medicamentos em si, eu acho que na Covid foi outro desafio para nós. Muitas medicações sendo colocadas como milagrosas, que resolução da pandemia, do quadro da Covid, que a gente sabe que não foi bem assim. Mas também a gente precisa trabalhar com as convicções de cada paciente. A gente sabe que tem vários estudos que utilizam placebo e o paciente melhora, porque ele acredita naquilo. Então, o que a gente fez para chegar, vamos dizer assim, em um meio termo, né, com os pacientes? A gente deixa a medicação disponível aqui no hospital. E caso o médico também concorde com o que o paciente gostaria de utilizar ou não, é prescrito para ele, só que com um termo, para que ele saiba todos os efeitos colaterais que podem acontecer por conta daquelas drogas. E a gente já tem casos em que os pacientes estavam utilizando várias medicações em casa e que até mesmo causaram hepatite medicamentosa, porque não teve uma boa orientação e resolveram usar as medicações por conta. Então, você imagina que são pacientes jovens que tiveram alteração hepática grave para chegar hoje numa fila de transplante. Então, a gente tem que tomar cuidado. Medicação, a diferença do remédio para o veneno é a dose que a gente usa. E aqui no hospital a gente sabe bem disso. Então essas interações medicamentosas e essas possibilidades de toxicidade dos medicamentos têm que ser levadas em consideração também para a segurança do paciente. Muitos chegam, e até mesmo para mim no consultório, querendo usar várias medicações que já não têm mais indicação naquela fase da doença da Covid que eles têm. Então cabe a nós também esclarecer a eles até que ponto ele vale a pena ou não, mas sempre respeitando o que cada um pensa. Hoje a gente está vivendo num mundo muito polarizado e as pessoas ficam, isso é milagroso ou não é? Se você acha que é, eu sou contra você. Gente, a gente está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar aqui de incertezas e dúvidas em relação a essa doença. Então, se a gente não tiver o mínimo de respeito ao que o outro acredita, a gente não vai conseguir conviver. Em relação às medicações, não é diferente. Então, a gente tem várias medicações, alguma delas é 100% comprovada? Não, não é. Mas a gente precisa apontar para o paciente todos os prós e os contras. Eu acho que esse é o nosso papel aqui em relação ao paciente, para aumentar a segurança dele. Até mesmo para ele entender que eu não estou falando isso por ideologia política ou por nada de discussão, mas em relação à segurança da saúde dele, que é isso que a gente está aqui para trabalhar com a saúde dele, com a vida dele. Eu gostaria de convidar vocês a fazerem essa reflexão, como eu fiz, uma autocrítica, que você parasse um dia que seja, enquanto você estiver no seu processo de trabalho, veja, em vez de você fazer tudo automatizado, porque a gente vai no automático, certo? Então, em vez de você deixar entrar nessa rotina, começa a pensar que você está vendo de fora o seu processo. Que eu acho isso é muito importante, porque se a gente não começa com a nossa autocrítica, a gente não vai conseguir entender o que o outro pode estar vendo que a gente está errando.
E eu acho que tudo começa com o nosso autorreconhecimento. Então, pare no que você estiver fazendo hoje, num processo de trabalho seu, ou no dia que você estiver lá no trabalho, e veja, passo a passo, de tudo que você aprendeu em relação à segurança do paciente que você está atendendo, não necessariamente Covid. Aqui a gente está falando do Covid porque é o tema da nossa aula, mas pense em todo paciente que você está atendendo, potencialmente Covid ou não Covid. E pense em todos os processos passo a passo do que você está fazendo, se você não está deixando de fazer algo que deveria, se você está minimizando a importância de algo daquele processo, porque é o que a gente vem fazendo externamente. E a gente não pode deixar que essa mudança de pensamento externo em relação à pandemia venha para nós aqui no hospital. Porque aqui sim é um local que a gente sempre tem que valorizar muito a segurança e os nossos protocolos. Então convido você a fazer essa autorreflexão, faça essa autocrítica e veja se tem algo que você pode melhorar. Gostaria de agradecer a todos por terem me ouvido, prestado atenção aqui nessa pequena palestra e gostaria novamente de chamá-los a pensar o que eu estou fazendo em relação à minha segurança e à segurança do paciente. Vamos repensar o nosso processo, vamos fazer essa autocrítica, esse autorreconhecimento do passo a passo que a gente vem fazendo no nosso trabalho. E mais do que isso, a gente precisa também ver como estamos atuando daqui para fora. Fora do hospital, em casa, o que a gente está fazendo para aumentar a segurança de todos, não só do paciente internado, mas nossa segurança, dos nossos familiares, da comunidade de forma geral. E não esquecendo que toda essa exaustão que a gente está passando, a gente precisa de encontrar um equilíbrio entre o profissional e pessoal. Porque senão a gente não vai conseguir, a gente vai nadar e vai morrer na praia. Então a gente precisa estar bem para continuar lutando ao lado dos pacientes para dar o melhor para eles, o melhor conforto e quem sabe a cura para essa doença.